Imagine acordar daqui a apenas 3 dias e, em vez de sentir aquele aperto no peito ao olhar o extrato bancário, sentir um alívio tão grande que lágrimas descem pelo rosto. Imagine ver as dívidas que te perseguiam simplesmente desaparecerem, como se nunca tivessem existido. Parece impossível, pois eu vou te mostrar que não é. Um homem simples do interior me disse certa vez: "Meu filho, eu já tentei de tudo, mas foi quando eu li esse salmo por apenas 3 dias que minha vida virou do avesso. As contas que me tiravam o sono foram pagas sem eu entender de onde veio o dinheiro. Eu só sei que depois de 3 dias de oração, a dívida deixou de existir. E o mais impressionante é que esse testemunho não é único. Gente endividada em mais de 10 mil, 50 mil dólares, até 100 mil dólares, encontrou saída quando ninguém mais acreditava. Alguns receberam perdão inesperado de bancos, outros fecharam negócios que estavam travados há anos, outros simplesmente viram portas se abrirem do nada. Tudo depois de fazer a mesma coisa: ler e declarar esse salmo por apenas 3 dias seguidos. E não estamos falando de simpatia, nem de ritual esotérico. Estamos falando de palavra de Deus, viva, eficaz, carregada de poder. Um versículo que esteve ali, diante dos olhos de milhões de cristãos, mas que quase ninguém usou da maneira correta. É como se fosse um segredo escondido dentro da Bíblia, aguardando apenas o momento certo para ser revelado. Agora, eu quero que você pare e pense: quantas noites mal dormidas você já acumulou por causa de boletos atrasados? Quantas vezes você já fez conta mental tentando descobrir como pagar aluguel, luz, água e ainda comprar comida? Quantas vezes já olhou para os filhos e sentiu culpa por não poder dar a eles o que mereciam? Essa realidade não é só sua. É de milhões de brasileiros que trabalham duro e mesmo assim vivem como escravos das dívidas. Mas a boa notícia é que existe uma saída. E essa saída está num salmo que, quando lido com fé, ativa uma promessa divina de provisão e libertação financeira. E aqui está a revelação mais impactante. Não são precisos 30 dias, nem 21, nem 7. São apenas 3 dias. 3 dias para você provar que a palavra de Deus não falha. 3 dias que podem significar a diferença entre mais um mês de humilhação ou o início de uma vida de abundância. Pessoas que estavam à beira de perder a casa, que já tinham nome sujo e que não viam solução, testemunharam que, ao completar os 3 dias de leitura e oração, receberam ligações inesperadas, propostas de trabalho, pagamentos atrasados que caíram na conta, até mesmo credores dizendo: "Pode esquecer essa dívida, já está resolvido." Você percebe a dimensão disso? Estamos falando de dívidas desaparecendo em apenas 3 dias. E você pode estar se perguntando agora: mas qual é esse salmo? Como eu devo ler? O que exatamente eu preciso fazer nesses 3 dias? Essas são as perguntas que vamos responder. Mas antes, eu quero que você faça um ato de fé agora mesmo. Escreva nos comentários: "Eu creio em 3 dias de milagre." Quando você escreve, você não está apenas digitando. Você está concordando com a promessa, está declarando ao mundo espiritual que acredita que sua vida financeira pode mudar a partir de hoje. Prepare-se, porque o que eu vou te mostrar pode ser a chave que faltava para virar a página das suas dívidas e começar a escrever uma nova história de prosperidade. Quando falamos de um salmo capaz de mudar destinos em apenas 3 dias, muitas pessoas ficam incrédulas, pensam: mas será que é verdade? Será que a Bíblia tem esse tipo de poder direto na vida financeira? E eu te digo: sim, tem. O problema é que a maioria nunca aprendeu a usar a palavra como espada. Nunca compreendeu que cada versículo carrega não apenas consolo, mas autoridade espiritual. O próprio livro de Hebreus declara: "A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes." Hebreus 4:12. O que isso significa? Que o texto bíblico não é letra morta. É força ativa.
capaz de cortar cadeias de dívidas, de romper maldições financeiras, de abrir portas de provisão onde tudo parecia fechado. E quando olhamos para os Salmos, percebemos algo ainda mais profundo. Eles não são apenas poesias antigas, são orações de guerra espiritual, cânticos proféticos que atravessaram séculos, carregando o poder de mudar ambientes e realidades. Davi, o maior rei de Israel, venceu batalhas no campo físico, mas antes disso, venceu batalhas no campo espiritual com suas orações. Agora, preste atenção. Existe um salmo específico que contém dentro dele uma promessa direta de provisão e libertação da escassez. Ele não fala de forma simbólica ou vaga, mas de maneira concreta sobre como Deus cuida de cada detalhe da vida de quem confia nele. E é exatamente esse salmo que, quando lido com fé por 3 dias, se torna como uma chave que abre o cofre da abundância divina. Pense comigo, se a Bíblia foi capaz de abrir o mar para Moisés, se foi capaz de derrubar muralhas para Josué, se foi capaz de multiplicar azeite e farinha para uma viúva em plena fome, por que não seria capaz de cancelar suas dívidas e multiplicar seus recursos hoje? Muitos de vocês já tentaram de tudo: renegociar com bancos, pedir empréstimos aparentes, cortar gastos até o osso. Mas ainda assim a conta não fecha. Isso porque existe uma dimensão espiritual da pobreza que não pode ser resolvida apenas com calculadora. É preciso atacar o problema na raiz, a escravidão espiritual da dívida. E é aqui que esse salmo entra. Ele não é uma fórmula mágica. Ele é uma declaração profética que realinha sua vida ao propósito de Deus. Quando você o lê e o declara, você está dizendo ao mundo espiritual: eu não sou mais escravo, eu sou herdeiro. Eu não vou mais viver de esmolas, vou viver da provisão do meu Pai Celestial. Quero que você entenda, as dívidas não são apenas números no papel, elas carregam peso espiritual. Elas geram medo, vergonha, ansiedade e esses sentimentos aprisionam. Mas quando você declara a palavra de Deus, a luz entra na escuridão, a verdade cala as mentiras da escassez. E por que 3 dias? Porque o número 3 na Bíblia sempre esteve ligado à transformação e ressurreição. Jesus esteve 3 dias no sepulcro e ao 3º dia venceu a morte. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe e ao 3º dia foi liberto. 3 dias marcam o fim de um ciclo de dor e o início de um novo tempo. Assim também será para você. 3 dias de oração, 3 dias de declaração, 3 dias para ver a escravidão financeira ser enterrada e a vida de prosperidade ressurgir. Talvez você esteja pensando, mas será que funciona mesmo para qualquer pessoa? E eu quero ser claro. Sim. Não importa se sua dívida é pequena ou se passa de R$100 mil. Não importa se você está devendo aluguel, cartão de crédito, banco ou até amigos. Se você entrar com fé e dedicação nesses 3 dias, você vai ativar uma mudança real. Mas lembre-se, não é ler como quem lê jornal. É ler com coração aberto, com voz firme, acreditando que cada palavra escrita foi soprada pelo próprio Deus. E mais, ao longo desses 3 dias, você vai sentir algo mudar dentro de você. Vai sentir paz, onde antes havia angústia, esperança, onde havia medo, coragem, onde havia vergonha. E isso é sinal de que o milagre já começou, mesmo antes de o dinheiro aparecer. Então prepare-se, porque em breve eu vou te revelar qual é esse salmo. Mas antes, quero compartilhar alguns testemunhos e histórias de pessoas que viveram exatamente o que você pode viver. Isso vai aumentar ainda mais sua fé para os 3 dias que estão por vir. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que, quando tudo parecia perdido, tiveram uma virada que não fazia sentido humano? Essas histórias não são coincidências. São respostas de um Deus que continua agindo hoje, do mesmo jeito que agiu nos tempos bíblicos. E foi exatamente isso que aconteceu com pessoas comuns que decidiram fazer a oração desse salmo por 3 dias.
Um exemplo que ficou marcado foi o de Dona Lourdes, uma senhora de 64 anos que vivia no interior da Bahia. Ela devia 32 mil ao banco por causa de um empréstimo feito para tratar a saúde do marido. A cada mês, os juros cresciam e ela não sabia mais como pagar. Um dia, ao assistir a uma pregação sobre o poder dos salmos, ela decidiu experimentar. Leu aquele salmo específico durante 3 dias, de manhã e à noite, chorando e declarando em voz alta que a palavra de Deus era mais forte que a dívida. No 4º dia, recebeu uma ligação do banco. O gerente, do nada, disse que havia uma renegociação especial e que 70% da dívida seria perdoada. Lourdes caiu em prantos. Ela dizia: "Eu não entendi nada. Só sei que Deus ouviu minhas palavras." Outro caso foi o de seu Antônio, um agricultor do Piauí, que devia quase 58 mil reais em insumos agrícolas. Ele estava à beira de perder a pequena propriedade que sustentava sua família. Desesperado, lembrou-se do salmo e decidiu orar. Durante 3 dias, ele acordava antes do sol nascer, lia em voz alta e pedia que a palavra fosse viva em sua vida. No 5º dia, um comerciante da região procurou Antônio para comprar parte da colheita adiantada, pagando em dinheiro vivo. Esse valor foi suficiente para quitar a maior parte da dívida. Hoje, seu Antônio testemunha que não foi coincidência, foi cumprimento de promessa. E não para por aí. Maria Clara, uma jovem mãe solteira de São Paulo, estava com aluguel atrasado e mais de 9 mil em dívidas de cartão de crédito. Já havia tentado renegociar, mas a vergonha e o medo a consumiam. Decidiu, como último recurso, se apegar ao salmo. Ela repetiu por 3 dias consecutivos, sempre antes de dormir, mesmo sem entender como aquilo poderia mudar algo. No 4º dia, recebeu um depósito inesperado de um processo trabalhista que estava parado há anos. O valor caiu exatamente no momento em que ela precisava. Histórias como essas se repetem de norte a sul do Brasil. Gente simples, sem influência, sem contatos, sem perspectivas humanas, mas que decidiram acreditar que 3 dias de fé poderiam valer mais que anos de luta em vão. E talvez você esteja pensando, mas será que isso não é apenas sorte? Será que não são coincidências? Eu te digo com toda convicção, não. Coincidência não perdoa dívidas. Coincidência não faz processos parados andarem. Coincidência não move o coração de gerentes de banco para cancelar juros. Isso é a mão de Deus, agindo em resposta a uma fé simples, mas poderosa. O segredo está em algo que poucos entendem. A palavra não apenas consola, ela cria realidades. Quando você declara a promessa em voz alta, você está dando autorização para que o céu interfira na sua vida. E quando você repete isso por 3 dias seguidos, você está marcando no mundo espiritual que não aceita mais ser escravo da dívida, que não aceita mais a vergonha financeira, que escolhe viver como herdeiro da abundância divina. E aqui está algo importante. Não é apenas sobre dinheiro. Sim, as dívidas desaparecem, as portas financeiras se abrem, mas junto com isso vem paz, esperança e a sensação de dignidade restaurada. Muitos testemunhos relatam que, ao final dos 3 dias, mesmo antes de ver o dinheiro, já sentiam uma paz tão forte que sabiam: algo já mudou. Esse é o poder que você também pode experimentar. Não importa se você deve 500 a 5 mil ou 100 mil. Não importa se o credor é o banco, a imobiliária ou um parente. O que importa é que existe uma promessa escondida dentro desse salmo, esperando para ser ativada por você. E eu quero que você se prepare, porque no próximo momento vamos juntos ler e orar esse salmo. Não como um texto bonito, mas como uma declaração profética que pode limpar sua vida financeira em apenas 3 dias. Chegou o momento que você tanto esperava. Depois de ouvir testemunhos, compreender o poder espiritual da palavra e sentir a esperança reacender no seu coração, é hora de revelar o salmo que tem sido chave para tantas pessoas. Esse salmo é conhecido,
mas a maioria nunca percebeu a profundidade da promessa que ele carrega. Estou falando do Salmo 37, especialmente nos versículos 25 e 26, onde Davi declara: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Perceba, essa não é apenas uma frase poética. É uma garantia divina de que aquele que confia em Deus jamais será abandonado na miséria. Davi fala de uma vida inteira de experiência, da juventude até a velhice, e em todo esse tempo ele afirma que nunca viu um justo passando fome ou mendigando. Ao contrário, diz que o justo tem tanto que chega a emprestar e ainda ver sua família abençoada. Esse é o segredo que muitos ignoraram. Esse é o salmo que, quando declarado com fé, quebra a mentalidade de escassez e abre as portas da abundância. Agora, ouça com atenção. Você não deve apenas ler esses versículos como uma poesia. Você deve declará-los como uma verdade sobre a sua vida. Durante 3 dias consecutivos, de manhã e à noite, ore esse salmo em voz alta, colocando seu nome dentro da promessa. E para te ajudar, vamos orar juntos agora. Repita comigo, se possível em voz alta, oração poderosa com o Salmo 37. Pai amado, eu venho diante de ti com o coração humilde, mas cheio de fé. Eu reconheço que sozinho não consigo vencer as dívidas, não consigo abrir as portas que estão fechadas, não consigo dar passos de vitória sem a tua mão poderosa. Hoje eu declaro o que está escrito no Salmo 37. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu tomo posse dessa palavra. Eu sou justo pelo sangue de Jesus, e por isso eu e minha família não viveremos em falta. Eu rejeito agora toda palavra de escassez, toda maldição de dívida, toda prisão financeira que tentou me prender. Eu quebro esses grilhões em nome de Jesus e declaro: eu não vou mendigar. Eu não vou viver na humilhação. Eu vou prosperar e ainda vou emprestar a outros, porque a abundância do Senhor virá sobre mim. Pai, assim como Davi testemunhou que nunca viu o justo abandonado, eu também testemunharei. Eu verei as contas sendo pagas, as dívidas desaparecendo, as portas financeiras se abrindo. Eu verei oportunidades que nunca imaginei surgindo diante dos meus olhos. Declaro também que a minha descendência será abençoada. Meus filhos, meus netos e toda a minha família viverão debaixo da provisão do Senhor. Nenhum deles conhecerá a miséria, porque hoje eu ativo uma nova herança espiritual sobre nós. E assim como o teu servo disse, eu serei generoso. Eu não apenas sairei das dívidas, mas terei para abençoar outros. Terei para emprestar. Terei para ser canal da tua provisão. Eu oro com fé, acreditando que em 3 dias, sinais claros do teu agir se manifestarão na minha vida. Em 3 dias, algo novo acontecerá. Em 3 dias, verei que tu és fiel para cumprir tua palavra. Obrigado, Pai, porque sei que já está feito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa oração deve ser repetida com firmeza por 3 dias consecutivos. Ao acordar e antes de dormir, declare o Salmo 37 e faça essa oração. Não é a quantidade de palavras que vai mover o milagre, é a convicção com que você as declara. E lembre-se, o tempo de 3 dias é profético. Assim como Jesus venceu a morte ao 3º dia, você vencerá a escravidão da dívida e verá uma nova vida começar. Talvez neste momento você esteja com os olhos marejados, sentindo que algo mexeu fundo dentro de você. E não é por acaso. O Espírito Santo já começou a agir no seu coração e na sua vida financeira. Você sentiu paz enquanto fazia a oração, sentiu esperança brotar onde antes só havia desespero. Essa paz é a primeira prova de que Deus está movendo as peças invisíveis que logo vão se manifestar na sua vida real. Mas agora eu preciso falar com você de forma muito direta. Pare e imagine a cena.
Você acordando de madrugada, preocupado, tentando calcular na mente como pagar as contas, o aluguel que vence no dia 5, a fatura do cartão que estourou, os juros do banco que não param de crescer. Você abre o aplicativo e o saldo continua negativo. Sente o coração acelerar, a boca secar e pensa: eu não aguento mais viver assim. Essa dor é real. Esse peso te consome. E muitos que estão me ouvindo agora sabem exatamente o que é acordar e dormir com medo. Medo de perder a casa, medo de ter o nome sujo, medo de não ter como alimentar os filhos. A pobreza não atinge apenas o bolso, ela fere a alma. Mas agora imagine o contrário. Imagine abrir sua conta e ver dinheiro suficiente para pagar cada dívida. Imagine receber uma ligação e ouvir: seu débito foi quitado. Imagine chegar no supermercado e, pela primeira vez em muito tempo, não precisar fazer conta para escolher o que levar. Imagine poder olhar nos olhos dos seus filhos e dizer: está tudo bem, hoje não falta nada. Essa diferença entre a dor que você sente hoje e a vida de abundância que pode experimentar amanhã está em uma única decisão: aprofundar-se nos segredos da palavra que revelam a prosperidade de Deus. E é por isso que eu quero te apresentar algo que pode acelerar ainda mais esse processo. É o livro Os Segredos Ocultos Decifrados da Bíblia de Como Ficar Rico. Este livro reúne revelações bíblicas que foram escondidas por séculos, mas que estão ali, prontas para transformar a sua vida. Ele não é um manual de finanças humanas. É um mapa espiritual para abrir as comportas da abundância divina sobre você. Dentro dele, você vai encontrar os princípios que os grandes homens de fé usaram para viver prosperidade, mesmo em tempos de crise. Vai entender por que alguns permanecem sempre em falta e outros experimentam o transbordar. Vai aprender a orar, declarar e agir de maneira alinhada ao coração de Deus. Eu não estou te pedindo para acreditar em mim. Estou te pedindo para acreditar na palavra que já provou ser verdadeira. O que você experimentou hoje com o Salmo 37 é apenas uma amostra. No livro, você encontrará muito mais do que uma oração. Encontrará chaves espirituais que podem mudar completamente a sua realidade financeira. E mais, eu quero que você continue essa jornada. Por isso, não saia desse vídeo sem clicar no próximo conteúdo que já está aparecendo na sua tela. Nele, eu vou te mostrar com ainda mais detalhes como aplicar esses segredos ocultos da Bíblia no seu dia a dia e experimentar resultados reais. Chegou a sua hora de escolher: continuar preso no ciclo de dívidas e escassez ou dar o passo de fé que vai te conduzir a uma vida de prosperidade. Você não precisa mais viver o amanhã com medo. Pode viver com confiança, paz e abundância. O mesmo Deus que libertou homens e mulheres no passado quer libertar você agora. E o caminho está diante dos seus olhos. Clique, mergulhe mais fundo e prepare-se para testemunhar, porque a sua história de dor vai se transformar em história de vitória.